A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, louvado seja Deus por estarmos aqui em mais um dia, mais um devocional para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus. Que o Senhor venha falar conosco, que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar através da leitura da palavra santíssima do Senhor. Hoje vamos meditar em Gênesis, capítulo de número 35. Vamos orar em nome do Senhor Jesus para que possamos fazer uma breve meditação na palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai amado, por nos permitir estar aqui meditando na vossa santíssima palavra, pela vossa santíssima bondade, a vossa santíssima fidelidade para conosco, por ser tão bom, Pai amado, para com cada um de nós. Que o Senhor venha nos instruir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos revelar através da leitura da santíssima palavra do Senhor. O título vai dizer assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, né? Que o Senhor nos abençoe e nos revele, né? O título vai dizer assim: Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai os vossos vestidos e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó escondeu debaixo do cavalo que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. A morte de Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalhal, cujo nome chamou Alom-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifique e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele, Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel, o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto, e aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, esta é Belém, e Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura, esta é a coluna da sepultura de Raquel, até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda, além de Migdal, Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra,
foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Ruben, o primogênito, depois Simeão e Levi, e Judá, e Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Azé. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Glória a Deus, louvado seja Deus, meus irmãos amados. São 29 versículos neste capítulo. Saia. E saia, rapaz. Olha só, meus irmãos, quem está aqui me atrapalhando. Glória a Deus, não fica quieta não, viu? Sai, Lupita, sai. Aí voltando aqui, saia. São 29 versículos, né? Um capítulo riquíssimo, né, em ensinamentos para nós, né, filhos de Deus. Podemos ver aqui que o Senhor falou para que Jacó levantasse, né, um altar, e ali no lugar, né, onde ele apareceu para ele quando ele fugia de Esaú, o seu irmão, né? E ele fez assim, ele obedeceu à voz do Senhor, que possamos, né, também ser obedientes à voz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Podemos ver aqui, né, que o nascimento, né, de Benjamim também, né, e a morte de Raquel. Raquel, que furtou, né, os ídolos de seu pai. Não sabemos se isso também teve a ver, não se sabe se Jacó sabia daquela situação. Ele não sabia, provavelmente, né, não sabia, porque ele permitiu, né, que Labão entrasse, né, nas tendas e procurasse ali tudo mais. Então ele não sabia. Então provavelmente, além de ter furtado, né, os ídolos de seu pai ali, ela também enganou, né, o marido, não falando, né, daquela situação. Mas não sabemos o porquê, né, dessa situação que aconteceu com ela. Sabemos que ela deu à luz ao seu filho Benjamim e veio a falecer durante, né, o trabalho de parto, né, que é um processo muito, né, sofrido, né, para todas as mulheres, e que o Senhor, né, permitiu que ela viesse, né, a falecer ali durante o trabalho de parto do seu filho Benjamin, né, que é um rapaz, né, que vai ser muito amado por seu pai. E também podemos ver aqui neste mesmo capítulo, quando Ruben, né, vai e deita-se com a concubina de seu próprio pai. Então podemos ver que mais à frente vamos ver que ele vai sofrer as consequências por este ato, né, que não se podia, né, fazer uma coisa dessa maneira. Não se podia e não se pode, né, até os dias de hoje, um filho deitar-se, né, com a mulher, né, concubina era mulher, né, de seu pai, porque naquele tempo muitos homens tinham várias mulheres. Então Ruben deitou-se com Bila, né, concubina de seu pai, e por isso ele vai ter consequências, né, na hora da bênção de seu pai ali. Ele vai lembrar, ele vai citar, né, vamos chegar lá neste momento e vamos ver esta situação que ocorreu, né, com Ruben, né, que foi desobediente, que acabou causando, né, vamos dizer, este aborrecimento, né, a seu pai Israel. E então podemos ver, né, que o Senhor, ele também o permitiu chegar a seu pai Isaque, né, onde ele também o permitiu sepultar a seu pai juntamente com seu irmão Esaú. E é um encerramento, né, de um ciclo lindo, né,
de um homem de Deus, né, Isaac. Ele morreu, né, morreu, teve o privilégio de morrer ao lado dos seus dois filhos, né, Esaú e Jacó, e eles mesmos o sepultaram. Ele também teve o privilégio de ver, né, que seus filhos se reconciliaram, né, ali na situação do encontro dos dois, né, onde Esaú chegou e beijou Jacó. Então foi um encerramento, né, da vida de Isaac, onde começa-se Israel, né, a reinar, né, diante do povo, né, de Israel. E é uma história muito linda, né, muito maravilhosa, né, e podemos ver o agir de Deus e a mão de Deus a todo momento, a guardar os seus filhos e a permitir, né, bênçãos aqui na terra. Aqui diz que Isaac morreu velho e farto de dias, né, e foi recolhido aos seus povos, né, não foi nem ao povo, a todos os povos dele, ele foi recolhido a eles, né, e os seus dois filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram, né, então o Senhor permitiu muitas bênçãos na vida dele. Podemos ver que o nosso Deus, ele é Deus que nos promete, né, uma bênção linda, maravilhosa, que é a salvação, e que também nos dá bênçãos aqui na terra, se assim andarmos conforme a vontade dele, né? E nos permite grandes coisas, né? Que os olhos humanos, né? Muitas vezes que os olhos não viram, né? E o que os ouvidos humanos não ouviram. O Senhor tem muita coisa preparada para os seus filhos. Que o Senhor venha nos abençoar e nos guardar neste dia de hoje, o qual Ele nos abençoa e nos presenteia para estarmos debaixo, né, da santíssima vontade do Senhor. Vamos orar encerrando, né? E amanhã estaremos de volta, se assim o nosso bom Deus nos permitir, né? Com mais um devocional. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Louvado seja o vosso santíssimo nome, Pai amado, hoje e eternamente. Que o Senhor fique conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor, de todo mal que é disfarçado de bem, que o Senhor dissipe para longe de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor desfaça os laços e as armadilhas do inimigo e que o Senhor fique conosco, Deus Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor venha nos dar, Pai amado, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, nos reveste com o vosso santíssimo poder, o poder dos altos céus. Renova, Jesus amado, todos aqueles que já são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Nos reveste, Pai amado, sabemos que é uma promessa do Senhor que aconteceu, né, em Pentecostes, né? E que o Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de eternamente, e que o Senhor é aquele que tudo pode. Desperta, Pai, nos vossos filhos o dom do Espírito Santo para que possamos usar na vossa santíssima obra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Que todos fiquemos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.